Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube e hoje eu vou falar com você sobre 6 segredos que ninguém te conta sobre o período de experiência. Mas antes de tocar nesse assunto, já vem aqui, manda esse vídeo para todos os empresários, profissionais da área trabalhista que você conhece. Vamos ajudar essas empresas a usarem o período de experiência de forma inteligente? Aproveita também e já deixa o seu curtir para esse vídeo chegar a outras empresas que também precisam do assunto. Outra coisa, já se inscreve, ativa o sininho para você começar a reduzir gastos na contratação e se livrar de problemas na Justiça do Trabalho. E não perder nenhum conteúdo desse canal, é claro. Agora vamos falar desses 6 segredos que ninguém te conta sobre o período de experiência. A primeira coisa que eu quero falar com você é o que é o período de experiência. O período de experiência, ele é um período de até 90 dias, que você pode fracionar em 2 períodos. Então, geralmente nós usamos 30 mais 60, 45 mais 45, 60 mais 30. Porém, se a sua convenção coletiva de trabalho trouxer algum período pré-estabelecido para você adotar quanto a período de experiência, você tem que usar o que está na convenção coletiva de trabalho. Mas fora isso, 90 dias fracionando em 2 períodos. A primeira coisa que ninguém te conta sobre o período de experiência são quais contratos que têm período de experiência. Então, será que dentro da área trabalhista nós temos 16 tipos de contrato? Todos esses contratos, eles possuem um período de experiência? E a resposta é não. Nós só vamos ter período de experiência em contratos com característica obrigatória de subordinação, que são eles: o contrato integral, 8 horas diárias até 44 semanais, o contrato por tempo parcial, o contrato 12 por 36, o contrato intermitente, o contrato home office, teletrabalho, regime híbrido. Agora, por que será que o contrato por prazo determinado não tem um período de experiência? Porque o prazo determinado, ele já é um período certo, ele já tem uma data de início e uma data de término. Agora, o segundo segredo. Qual que é o objetivo desse período de experiência? É você conhecer o empregado e o empregado, ele conhecer a empresa. Então, a experiência aqui, ela precisa ser favorável para os 2 lados. Então, a empresa ela não pode entrar numa avaliação de período de experiência pensando só nela. Porque se o colaborador ele não gostar da empresa, ele também vai sair. Por isso, nós temos que pensar, da mesma forma que nós pensamos nos clientes, a experiência do empregado. A empresa, ela precisa ser um bom lugar para se trabalhar. Senão, você acaba não gostando do colaborador, mas o colaborador muitas vezes também não gosta da empresa. Então, se certifique de ter um bom lugar para trabalhar. E aí, tendo isso, você vai e começa a avaliar o colaborador de forma efetiva no período de experiência, porque você vai ter certeza que você deu tudo o que ele precisava para performar durante esse período. Terceiro segredo: escolher o período de experiência de forma errada pode te prejudicar. Por quê? Como eu falei para você, se na convenção coletiva de trabalho não tiver um período que você deva adotar dentro da empresa, você que vai criar o seu período de experiência. Aqui nós temos 3 formas, como eu te falei: 30 mais 60, 45 mais 45 e 60 mais 30. Como que você vai escolher o período de experiência que você vai ter na empresa? A primeira coisa que você precisa pensar: tem treinamento que o colaborador ele precisa fazer? Se sim, qual que é o tempo desse treinamento? Ah, Michele, em média o treinamento dura uns 30 dias. Então você já vê que para você 30 mais 60 não vai funcionar, porque 30 dias vai ser só treinamento. Então, para você, já foi 45 mais 45, 60 mais 30. Passou esse treinamento, quanto tempo que o colaborador ele demora para se adaptar? Ah, depois que ele saiu do treinamento, a empresa ela tem um sistema próprio, não é tão fácil assim. Então, depois do treinamento, eu costumo levar mais uns 20 dias para saber se o colaborador ele vai dar certo ou não. Então, aqui seu período, ele é 60 mais 30. Agora, se você falar assim, não, ele sai do treinamento já pronto. Se ele não performar ali uma semana, já sei que não vai dar certo. Então, você já pode usar 45 mais 45. Essa primeira fase do período de experiência, você precisa entender o tempo de adaptação e como que funciona esse treinamento dentro da empresa. Escolheu o seu período de experiência. O que você vai fazer? Você vai dividir. Essa primeira parte do período de experiência, você vai testar habilidades. Foca nas habilidades, porque como eu te falei, o empregado, quando ele entra na empresa, ele vai fazer o treinamento, ele vai se adaptar.
Então aqui ele pode cometer ainda alguns erros porque ele está conhecendo a empresa, é natural, está conhecendo a equipe, vai estar mais tímido. Então aqui você vai testar aquelas habilidades que você colocou na descrição da vaga de emprego. Sabe aquele inglês fluente? Coloca ele para fazer a reunião, coloca ele para falar com algum cliente. Você precisa entender o nível de fluência que ele tem. Sabe aquela planilha no Excel que tem que ser avançada, porque senão ele não consegue entregar o resultado que você espera na contratação? Chegou a hora dele fazer. Porque aqui, infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, porque muitas pessoas mentem no currículo. E aí, quando você contrata, você não sabe se a pessoa ela vai te entregar aquilo que você precisa ou não. Tem empresas que contratam e acabam verificando que aquele colaborador ele não vai conseguir entregar aquilo que a empresa precisa. Porém, a empresa ela está disposta a treinar aquele empregado, porque de alguma forma ela gostou dele. Mas tem algumas empresas que precisam do resultado para ontem e às vezes não tem a parte financeira para treinar esse colaborador que mentiu no currículo ou que a fluência dele não era tão eficaz quanto você precisava. Então, aqui você vai testar primeiro a habilidade, porque esse é seu filtro. Essa habilidade é o que vai te levar ao resultado que você espera na contratação. Depois disso, nós vamos para o quarto segredo, que é você reparar no que é preciso. O que você vai reparar aqui? Primeiro, você vai olhar como ele desenvolve as atividades. Esse empregado, ele tá dando o melhor dele? Ele faz as atividades com carinho, prestando atenção? Ou ele fica mais conversando com os colegas? Outra coisa, ele errou? Se ele errou, você falou com ele, desenvolveu o empregado? Ele buscou aprender? Ele tomou cuidado para não errar novamente? Quando ele errou, ele te chamou para contar o erro? Ou ele deixou a empresa descobrir, porque ele ficou com medo? Outro ponto também, os colegas gostaram dele? Tem que perguntar para a equipe. Tem que lembrar que o ambiente de trabalho ele é importante. Então, o que os colegas acharam? Outro, como que foi o comprometimento? Ele é pontual? Ele faltou? Se faltou, ele faltou de forma injustificada? Além disso, quais são os outros requisitos que a empresa tem para saber se o colaborador ele é bom ou não? Agora, um ponto importante aqui, que eu vejo que muitas empresas erram. Gente, período de experiência tem que ter carteira assinada. O carteira assinada não é depois que passou o período de experiência. Então, aqui um parênteses nesse vídeo para você tomar cuidado com isso. Tava aqui contando os segredos, mas eu preciso te contar esse segredo também. No período de experiência, você tem que assinar a carteira do empregado, ok? Não cometam esse erro, por favor. Quinto, comunicação e acompanhamento. Quando nós temos um profissional em período de experiência, nós já falamos que ele está em adaptação. Aqui, você precisa ir orientando esse profissional sobre assim, ó, isso aqui eu gostei, ficou bom. Isso aqui não ficou tão bom, vamos melhorar. Mesmo que esse empregado, ele tenha muita experiência, porque cada empresa é única. Esse empregado, às vezes, ele trabalhou muito tempo em indústria, só que aquela indústria não é a sua. A sua é diferente, o jeito que você gosta que ele faça as coisas é diferente. Então, conforme ele vai trabalhando, você vai falando assim, olha, isso aqui não ficou muito legal. E não é só apontar o dedo, tá? Não ficou muito legal, plano de ação para melhorar. Você vai parar, você vai ensinar esse colaborador. Tem que dar atenção. Por isso que aqui nessa parte do período de experiência, a pessoa que vai ficar responsável por avaliar, ela tem que ter tempo e ela tem que se dedicar. Não adianta contratar bem e fazer o período de experiência de qualquer forma. O colaborador fez alguma coisa que você gostou, vai chamar ele para conversar e vai elogiar. Tudo aquilo que você joga à luz, a tendência é se repetir no ambiente de trabalho. Então, no período de experiência, elogie, faça o feedback negativo, trace plano de ação, esteja presente para as dificuldades do colaborador, nas atividades que ele precisa desempenhar. Quais são os pontos que ele teve maior dificuldade? Será que tem algum treinamento que eu posso fazer com esse colaborador para ele melhorar? Será que eu não pego um empregado antigo de casa e coloco ele para treinar esse novo empregado? Mas um empregado antigo de casa que seja bom, não um que tenha vícios e você está desenvolvendo esse empregado nesse exato momento. Tem que ser um antigo de casa que seja bom, que entregue o resultado que você precisa. Tem que colocar alguém para acompanhar, tem que colocar alguém para orientar. É aquilo que eu falei, no período de experiência você tem que estar seguro que você deu o melhor para aquele colaborador. E o sexto segredo, o time, ele muda tudo. Lembra que eu falei sobre escolher bem o período de experiência? Como eu falei para você, se na convenção coletiva de trabalho não tiver um período que você deva adotar dentro da empresa, você que vai criar o seu período de experiência. Quando você escolhe bem o período de experiência que você vai adotar na empresa e você
Anota a data da primeira etapa do período de experiência. Aí você vai lá um dia antes, você avalia esse colaborador. 2 dias antes eu acho que vai ser o ideal. Você avalia o colaborador. No dia exato de término ou no dia exato de escolha de prorrogação, você sabe se você quer continuar ou não com aquele colaborador. Mas porque você estava presente para o que você precisava fazer até aquela data e o que o empregado precisava entregar até aquela data. Se você terminar exatamente na data que foi combinada, então você não quer prorrogar, você não quer passar por um contrato por prazo indeterminado. Aqui você vai pagar o saldo de dias trabalhados, você vai pagar férias proporcionais mais 1/3 e você vai pagar também o 13º. Agora imagina que você não escolheu bem, ou então não deu certo o empregado, você vai ter que terminar esse contrato antes do prazo. Aqui você vai pagar o saldo de salário, você vai pagar férias proporcionais, mais 1/3, você vai pagar 13º, você vai pagar uma indenização pela metade do período que faltou para completar. Então, por exemplo, faltou 30 dias, você vai ter que indenizar 15 dias. E você também vai pagar multa de 40% do FGTS. Então, vê, o time aqui, ele muda tudo, até para falar o que você vai pagar para esse colaborador ao finalizar esse período de experiência. Então, aqui tá a importância de levar a sério esse período de experiência. Muitas empresas subestimam o período de experiência e eu quero que você seja diferente. Que você leve a sério, que você aproveite esse período, que você comece a contratar bem, avaliar bem esses colaboradores e avaliar de uma forma barata. E que você também tenha excelentes contratos, tenha um regulamento interno, documentos necessários em cada contratação. E se você deseja descobrir como ter tudo isso, clica aqui na descrição e conheça a Influência Trabalhista, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo do YouTube de hoje e eu te vejo no próximo vídeo.